Boa noite, galera. Estamos começando a nossa live do dia, hoje com o advogado Leandro Melo Frota. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tema dos direitos dos animais, né? Focar na legislação nacional e entrar naquela seara da polêmica entre a AGU e a DPF a respeito do possível sacrifício de animais resgatados, vítimas de maus tratos. Estou aqui agora convidando o Leandro para ele entrar. Boa noite, Samir. Boa noite a todos. Ô, Leandro. E aí, tudo bem? Fala, doutor. Como é que você está? Tô bem, e você aí? Tudo bem, né? Tá aqui tentando me ambientar, me acostumar a ficar mais no telefone do que ao vivo com as pessoas, né? O político gosta de falar, gosta de estar presente, mas com essa pandemia a gente tem que se adaptar aí à nova realidade. E estou tentando descobrir e me reinventar com essa coisa toda aí dos contatos e das lives. E quando passar tudo isso, a gente vai continuar sempre assim, presente como fez, mas isso acaba também sendo um instrumento que a gente conseguiu usar e acho que vai continuar como um apoio. Né? Tenho certeza de que vai ser importante aí. E você aí? O contato agora é totalmente virtual, né? Mas tem como virtualmente, é o que eu tenho falado para as pessoas. A pandemia, ela fez o distanciamento que está nos aproximando. Porque eu acho que nunca a gente sentiu tanta falta de abraço, de aperto de mão. Ainda mais nós, né, que somos do Rio de Janeiro, né? O carioca gosta de abraçar, beijar, apertar a mão, gosta de estar junto, né? Gosta de ir para um samba, tomar um chopp. Então, acho que nós estamos entendendo a importância realmente da aproximação, do carinho, com os nossos familiares, né? Já que a gente não pode mais ver os avós, quem tem pai idoso, né? Os pais. Mas eu acredito assim, eu sou um otimista e sei que você também né? Acredito com certeza. Nós vamos sair muito mais fortalecidos, tá, dessa situação do que estávamos antes, né? Exato. Temos que seguir aí as orientações e superar, passar por cima, né? Esperando também que os setores econômicos consigam sobreviver nesse momento difícil para depois cada um participar da retomada que vai ser tão importante aí para a cidade do Rio e para o país. Como é que está Brasília, meu amigo? Pegando fogo, mas você aí, como é que pegando fogo, né? Brasília pegando fogo. Eu acho que não existe um dia em Brasília que a gente não sinta uma certa animação, né? Eu acho que aquela frase que a política é como nuvem, hoje ela está de um lado e depois ela está no outro, né? Acho que ultimamente nem nuvem tem sido, né? Tem sido mais como ar, né? Porque os fatos estão mudando toda hora, em que pese que as pessoas não, o próprio parlamento, né? Ele não está conseguindo se reunir presencialmente, mas a gente tem visto uma produção muito grande, tá? Uma vontade de todos de tentar salvar o país, tá? Salvar a economia, salvar a saúde das pessoas, né? Uma união, a gente tem visto que situação, oposição, em que pese que tem tido aqueles atritos normais, né? Ou até um pouco a mais por causa de alguns atores, mas a gente tem visto que as pessoas querem votar, querem tentar dar um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz para quem está em casa e que não consegue trabalhar ou que, de repente, perdeu o seu emprego. Né? Então, o parlamento está se reunindo, mesmo que virtualmente, mas estão produzindo, votando. Isso que é importante. Né? O país ele está tentando superar essa paralisia normal do Covid, né? da pandemia. Né? O momento é óbvio, é saúde, mas a gente não pode também
abandonar a economia, né? Porque senão depois nós vamos ter um outro problema, que é desemprego em massa, histeria. O Então, caos social, né? Então a gente caos precisa, social, tem que caos social. equilibrar para andar juntos ali, né? Isso, com Aqui certeza. a Câmara do Rio também está se reunindo virtualmente todas as terças e quintas, inclusive hoje foi de, um dia de sessão aqui. Conseguimos aprovar até um projeto talvez importante para a economia, principalmente para o setor gastronômico, né? A gente gosta bastante. Aquelas taxas de uso de área pública de quem usa mesas e cadeiras, a gente propôs uma lei para isentar o pagamento de um trimestre, né? Para compensar esse Legal. período em que eles não usaram a taxa. E Sim. conseguimos aprovar hoje em segunda, agora vai ao prefeito, esperamos que ele sancione para fazer pelo menos alguma compensação para esse setor de bar e restaurante que está tão aí sufocado nesse momento. Então, acho que foi importante aqui a sessão hoje aqui da Câmara. Tá, que legal, que bacana. Bom, Bom, falando de Câmara, de Congresso, de governo federal, executivo, judiciário, dá um panorama para a gente aí, como é que tá, como é que nesse um ano e pouco as conversas em relação à legislação relativas aos direitos dos animais, né? Todo mundo sempre faz referência àquela lei 9.605 de 98, que é a lei dos crimes ambientais, que nela tem a inclusão do crime de maus tratos. Dá um panorama com relação aí à legislação de animais, como é que isso está sendo conversado aí em Brasília? tá, assim, o que acontece? Em primeiro lugar, assim, a gente tem que fazer uma crítica que os animais eles sempre são deixados de lado, tá? Infelizmente. Parece não, a luta de quem luta pelos animais, e aí você sabe disso muito bem, é uma luta constante, 24 horas, porque sempre os animais eles são o lado mais fraco e sempre eles estão sofrendo. Não há ainda, a sociedade ainda não se conscientizou, em que pese que nós temos tido avanços, né? Mas da importância dos animais, né? Eles ainda, infelizmente, são olhados como se fossem coisas. Tá? Então, o próprio governo, e aí não é uma crítica oposicionista ou de situação, né? É só É fato, falar sobre fato, isso aí. fato. Ele não tem, ele é um governo que não olhou, ele não vem olhando primeiro para o meio ambiente, tá? A gente percebe isso muito bem, desde o início, quando o governo tentou fundir o MAPA, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária, com o Ministério do Meio Ambiente. Se não fosse, por incrível que pareça, o pessoal do MAPA, né, do agronegócio, em conjunto com os ambientalistas, certamente hoje nós teríamos um só ministério e isso seria muito ruim para o país. Então, temos um governo que já não olha muito bem para o meio ambiente, né? E eu posso falar isso porque eu fui de dentro da área de meio ambiente do governo. Agora, falando especificamente dos animais, em agosto nós tivemos um pequeno avanço, mas que eu gosto de dizer, eu tive até o privilégio de ser entrevistado para o Jornal Globo para falar disso, que foi o Senado votou para colocar aqui o óbvio, né, que os animais são seres sencientes, né? Ou seja, que eles sentem dor, sentem emoção, sentem fome, ficam felizes, enfim, né? Acho que qualquer um que já adotou ou já teve ou tem algum animal em casa sabe da sensação que é dele quando ele encontra com a gente, né? Encontra com o seu protetor. Eu não gosto muito de utilizar a palavra dono, porque senão eu vou aqui objetivar o animal, né? Mas quando ele olha para a gente, aquele rostinho dele de felicidade, né? E isso você encontra não só nos animais domésticos, como por exemplo, quando você vê uma vaca e ela olha para você e você percebe ali que, de fato, ela sente, né? Ela sente emoção. Então, isso foi um avanço, tá? Em que pese que ainda foi em agosto do ano passado, agosto de 2019. Isso foi para o projeto de lei, Leandro?
Foi Foi, né? um PLS Do Senado. Senado, em que pese que ainda temos um grande avanço, temos ainda, por exemplo, a discussão de rodeios, vaquejadas, exploração até dos animais que são utilizados para alimentação, tal, mas eu pude perceber ali que é um pequeno avanço, mas um avanço significativo colocar no texto da lei que os animais sentem. Tá? Então, isso é um ponto de partida para que outros avanços ocorram. Agora, infelizmente, né, é sempre uma vigilância constante, né, porque, como eu disse aqui, o governo ele não olha muito bem tanto para a questão ambiental como para a questão dos animais. Tá? O governo entende, né, que o meio ambiente é um fator secundário, não é uma política importante, não é uma política econômica. E aí né, não é um tema aqui nosso, mas já posso fazer aqui apenas um apanhado. Mas, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, o último fórum foi o fórum mais verde de todos, e as grandes empresas, né, os grandes atores, governos, multinacionais, falaram que não dá mais para olhar para a economia sem olhar para o meio ambiente. Não dá mais para você olhar apenas, olha, a função da empresa é apenas obter lucro. Não. Hoje em dia já se entende que a função da empresa é ter um legado. Legado qual? Social, ambiental, econômico, governança. Então, o fórum foi um super avanço. Só que aqui no Brasil, as empresas estão se adaptando, mas os governos ainda não entenderam a importância tanto do meio ambiente como dos animais, da causa animal. Isso historicamente falando, né, e tentando aproximar até agora. Né? Agora, tivemos aí a DPF, né, que até acho que é o que nós vamos falar aqui. Né, a gente vai... E é super interessante. Quis dar um panorama, saber um panorama geral, né, para a gente... Quando se fala sempre de... Eu fui secretário de Defesa dos Animais durante um ano na Prefeitura do Rio, em 2014. A gente até conversava bastante na época aí sobre as questões relativas ali ao trabalho no Poder Executivo. E sempre se falou muito, né? O animal é coisa, né? Então a gente precisa mudar essa concepção, mas tem que passar por Brasília. Isso foi toda uma construção que já se fazia lá de trás, pelo que você falou. Ano passado isso começou a pelo menos andar, que sempre se falava, mas não andava. Então, pelo que você está falando aqui, as coisas começaram a caminhar talvez nesse sentido. Se uma boa parte dos nossos congressistas, né, senadores e deputados, realmente encampar e começar a entender e começar a realmente prestar atenção no assunto, é possível que a gente consiga ter avanço nesse sentido. Eu lembro na época que a gente fazia algumas ações de conscientização das comunidades a respeito da guarda responsável. Aí no início as pessoas falavam, não, mas o animal eu tenho a posse do animal. E a gente tentava fazer a pessoa mudar a concepção. Não, você tem a guarda do animal, né? O animal posse, dá sempre aquele aspecto de objeto, de coisa. Aí essa questão de você objetificar o animal é o que a gente está tentando mudar aí na cabeça de todo mundo, das pessoas, e esperamos que nossos congressistas assim entendam, em que seria bem importante. E assim, como você falou da ADPF, a gente, nesses dias agora de pandemia, se deparou no início, vou te confessar que quando me passava pela primeira vez informação, eu achei que, não, isso aí deve ser fake news e tal, né? Mas quando eu comecei a levantar e me aprofundar ali no que estava acontecendo, né? Deixa eu ler para entender o que realmente é. Então, só para a gente dar um panorama, teve um partido político, que é o PROS, ele entrou com a gente chama de ADPF, né? Vou te pedir depois para você explicar rapidamente o que seria uma ADPF, para que se mude uma interpretação de que ainda existe, no sentido de que os animais em condições de maus tratos, dependendo da condição, dependendo da possibilidade sanitária dele ser recuperado ou não, ele pode ir a sacrifício, né, pelas condições sanitárias. Há essa interpretação aí, há julgadores que consideram essa interpretação tomando como base alguns artigos da Constituição. E um partido político
entrou com essa ADPF, que significa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Depois você explica um pouquinho para a gente, tentando fazer com que essa interpretação não fosse válida. Né? E aí, quando eles entraram com o pedido no Supremo Tribunal Federal, no STF, o governo federal, o Poder Executivo, foi provocado para que desse também o seu lado, o seu parecer, através da AGU, que é a Advocacia Geral da União. Né? E quando foi aí que eu enxerguei que agora no final do mês de abril, dia 24 de abril, se não me engano, eles entraram com um texto, né, solicitando que esse pedido da DPF fosse negado. Né, que a liminar que o ministro Gilmar Mendes, né, colocou ali, ainda numa decisão monocrática, ele deu uma decisão liminar, se eu estiver errado você me corrige, dizendo que, pelo menos, enquanto não se decide o mérito, né, não se julga lá no final, essa interpretação de que tem que se fazer o sacrifício, ela não pode ser considerada, né, até que eles consigam definir melhor e julgar melhor. Né? Então, explica só para a gente como é que, se realmente isso que eu falei aqui como é que aconteceu, o que seria uma ADPF, por que de repente alguém, um partido, ou quem entra com uma ADPF buscando qual o objetivo, tá? Só para a gente contextualizar aqui. Tá. Então tá. Vamos por partes aqui. Primeiro, só para finalizar seu comentário lá de quando você era secretário, é até uma coisa engraçada, né? Porque as pessoas falam que são pais, mães de cachorros e de gatos, e logo em seguida pensam, não, mas eu sou dono. E aí eu fico imaginando, poxa, eu não sou dono, é da minha filha, eu sou pai da minha filha. Então você, né, cria uma certa confusão mental, né? As pessoas têm aquele carinho, na grande parte, né, pelos animais, ao ponto de falar que até um termo que eu não gosto, mas mãe de pet, pai de pet, né, mas mãe de animais, mas, ao mesmo tempo, pensa que eles são brinquedos ou são coisas, né? O trabalho, antes de mais nada, passa por conscientização, porque o nosso parlamento, que aí sabe disso muito melhor até do que eu, ele geralmente vota quando ele entende que a sociedade mudou a forma de ver e de pensar. Então, cabe a gente, né, o nosso papel aqui antes de mais nada, conscientizar todo mundo. Mas vamos lá. O PROS entrou com a DPF. A DPF, antes de mais nada, é para você forçar uma interpretação. Tá? É para você falar assim, ó, estão interpretando do jeito diferente. A interpretação é essa. E pede para que o Supremo se manifeste sobre isso. Qual é a interpretação para determinado dispositivo. Tá? Isso aí é uma forma bem leiga, né? E aí o PROS ele ingressa com essa ADPF, com pedido de cautelar, né, que é de liminar, e o ministro Gilmar Mendes vai e concede a liminar. Quando ele faz isso, ele chama, né, por uma questão óbvia que é a parte interessada, o executivo se manifeste, né? E ele sempre se manifesta pela sua advocacia geral. Bem, aí eu começo a explicação pela volta, pelo que eu já tinha falado, né? É um governo que, infelizmente, não entende e não olha para o meio ambiente da maneira correta e não olha para os animais da maneira correta. Por que eu volto a falar isso? Porque eu, antes de entrar aqui contigo, eu fui reler, né? E, assim, infelizmente, em que pese que eu tenho um super respeito pelo nosso novo ministro da Justiça, que era o ex-AGU, em que pese que eu tenho respeito pela advogada que fez esse parecer, mas é um parecer um pouco desconectado da realidade, inclusive jurídica. Tá? É um parecer simples, para não falar simplório, é um parecer que... Eu ia falar isso, eu achei, sabe, um textinho curto ali, curto e grosso, né, sem muitas... sei lá, como se fosse assim, vou escrever qualquer coisa aqui só para dizer qual é a minha posição, mas sem se preocupar com os argumentos. Por isso foi a sensação que eu tive. Cola depois, eu concordo. Exato.
E aí, quando a gente para ler passo a passo, tá? E é tão curtinho que a gente pode até fazer esse Sim. exercício aqui, eu já deixei aqui aberto, a gente percebe que a AGU, ela não de fato entrou no problema. Ela simplesmente colocou, misturou os assuntos, colocou assuntos que não são realmente científicos, não tem comprovação científica, ou seja, pegou, sei lá, acho que ela deve ter visto TV, alguma coisa, e aí, de repente, fez o parecer. Deu um Então, Google. Deu um Google notícia da época, pegou e botou. Google. Aqui, eu posso só. Ela explica aqui, ela vem explicando o objeto, né? Ou seja, faz aquele resumo, né? E aí eu vou para a parte interessante. Bem, aí vem aqui falando da proteção condicional aqui dos animais. Aí o que ela diz? A parte aqui interessante para a gente, ela vem explicando que a administração pública, em nenhum momento, ela não segue o que diz a Constituição. Então, ela afirma assim, olha, nós seguimos a Constituição. Então, ela começa dizendo isso. Ou seja, ela começa concordando com a DPF do PROS. Ok. Aí ela entra em duas questões assim que são vitais, cruciais, para quem defende, né, o direito dos animais, que é a rinha de galo e a farra do boi. A farra do boi, E aí, o que ela diz em resumos? Olha, o galo fica tão mal, e o boi também, tão torturado. Falando em termo vulgar, ficam tão ferrados que é melhor a gente matar. Exatamente. Porque, então, assim, aí eu já parei para pensar, bem, se é melhor matar, por que deixa eles morrerem logo lá? Por que o Estado vai perder tempo, que é o que ela quis dizer, né? Por que nós vamos perder tempo de salvar para matar? Só se for assim, olha, é melhor matar do que ele ser torturado. Então, assim, eu tenho certeza que isso não é o pensamento, tá, de quem defende o direito dos animais e não é o pensamento mundial, porque, assim, o direito dos animais não é uma coisa do Brasil, não é pequenininho. Lá fora, inclusive, é muito mais avançado do que aqui no Brasil. Então, ela já entra por uma questão dessa. E aí, ela apresenta que é por relevantes questões de saúde sanitária. É uma falácia, porque você não pode olhar para o animal porque o animal está ferrado, afirmar que ele vai te contaminar, que você vai ficar doente, que você... Ou seja, olha, o boi foi salvo da farra do boi, então mata porque nós vamos pegar uma vaca louca. O galo está ferrado, então mata porque nós vamos nos contaminar. Ou seja... Falta no meio jurídico ali, talvez, o nexo causal confirmado. Não tem sentido. Ela faz uma lógica, mas não consegue confirmar essa lógica. Para ela, é como se ela parte daquele princípio assim, todo animal de rinha de galo contamina os seres humanos. Todo boi da farra do boi vai fazer com que a gente venha a ter vaca louca. Porque ela continua explicando aqui. E aí ela diz assim, não, que os animais apreendidos nas situações descritas pela óbvia condição de ilegalidade das práticas narradas, então ela concorda que, né, e aí pelo menos isso, que são práticas que a administração não deve concordar, então isso aí é um ponto interessante até para depois ser pincelado para que se utilize isso em ações futuras, né, dizer que a própria AGU entende que a farra do boi e que rinhas são ilegais e que merecem uma punição maior. Uma fiscalização maior, por aí vai, né? Aí ela diz assim que não passam pela condição de inspeção sanitária do MAP e do IBAMA. Nesse sentido, permitir a circulação de animais de origem clandestina pode disseminar a proliferação de doenças até então controladas pela administração pública. Como, aí vem, febre aftosa. Isso aí é uma loucura. Isso é uma loucura, porque não tem nexo de você... Imagina só, eu fui do ICMBio, né, para o Instituto Chico Mendes, que é a autarquia irmã do IBAMA. Imagina só o IBAMA, que tem um trabalho magnífico, tá, contra o tráfico de animais, sair matando os animais. Olha, salvamos araras. E essa arara aqui pode
contaminar, então vamos matar todas as araras. Então você teve um trabalho imenso de salvar o animal. Isso é um trabalho em conjunto que o IBAMA faz com a Federal, com o ICMBio, e às vezes com a Polícia Ambiental do Estado. É um trabalho de inteligência, porque não é fácil descobrir a rota, tá, dos animais, não é... As pessoas devem... Ela, né, no caso, a AGU, ela deve achar que o rapaz do IBAMA estava andando e viu um bando de gaiola, pegou o telefone e ligou. Não é assim. Tem todo um trabalho de inteligência. E aí, quando salva os animais, não, agora vamos sacrificar. O importante, antes de mais nada, dizer que a ação do PROS é para colocar ordem na casa, tá? Porque em nenhum momento se questiona que a administração pública não possa sacrificar o animal caso comprovadamente ele tenha alguma doença que possa vir a contaminar os seres humanos ou até mesmo os animais da sua própria espécie. Então, nós vamos soltar uma arara e essa arara tiver alguma doença que possa vir a exterminar as outras araras no habitat, é óbvio que você não vai permitir que aquela arara vá para lá. Então, assim, claro, primeiro você separa, tem lá os santuários. Eu não gosto muito de zoológico, inclusive no Rio eu sempre assinei as petições contra, já advoguei contra o zoológico, mas vamos seguir aqui a lei, tá? Vamos seguir aqui a lei. Tem os próprios zoológicos. Então, assim, o sacrifício acaba sendo a última das opções. Não pode jamais ser a primeira opção. Não pode um estado e um município, peguei esses animais, eu faço o quê? Aí eu mato. Porque é mais fácil matar, porque senão eu vou ter que alimentar, vou ter que arrumar algum profissional qualificado, veterinário, algum especialista. Então, assim, é muito mais fácil matar, de fato é mais barato matar. Então, a DPF vem para colocar ordem no caos. Aí, continuando, ela explica aqui sobre o caos que teve da febre aftosa, que não tem nada a ver com essa ADPF, nada a ver, tá? Ou seja, de novo, em nenhum momento ninguém questiona isso. Então, assim, o que ela quis dizer é que, olha, como se algum boi tivesse sido resgatado e tivesse causado a febre aftosa de 2000, ou seja, em verdade. Ela cita, então, vamos lá, ela fala que não passaria pela inspeção do mapa e do IBAMA, né, do Ministério do IBAMA, aí fala da questão da OMS, da disseminação de doenças, aí cita a febre aftosa, que teve surtos aqui no início da década de 2000, fala também da peste bovina de 1921 e da peste suína de 78. Então ela tenta pegar um jogo de coisas ali, de doenças, e jogar. Então, para não ter risco de ter isso de novo, é melhor logo matar tudo. Em resumo, é mais ou menos isso. Não, sim. E para piorar, ela ainda cita a pandemia de hoje, afirmando que veio de um animal. Ela não cita qual é o animal, pelo menos eu não vi, mas ela afirma que veio de um animal, sendo que hoje, tá, até onde eu sei, ninguém de fato realmente chegou à conclusão que nasceu do morcego que foi comido lá na China. Ninguém, até agora, primeiro surgiu isso, depois surgiu por mordida, ou seja, a mutação de vírus, tal. Então, assim, ninguém ainda afirmou, olha, de fato veio do morcego. E mesmo assim, tá, deixando claro, vamos imaginar que a tese dela estivesse correta. Tá? Não foi estivesse correto que veio do morcego. Olha, veio do morcego, pela tese dela, fruto da alimentação. Nenhum momento do resgate de um morcego. Então, isso já mostra já que ela usa a lógica errada ali, né? Usa uma lógica errada. Isso aí pode ter sido influência do filme, Oleana. Teve um filme que há pouco tempo agora, de novo, Netflix está botando direto por causa do coronavírus, que é o filme chamado Contágio, né? Que é um vírus que é altamente contagioso também, só que no filme a taxa de letalidade ele é imensa,
né? E no final do filme, eles colocam qual foi o roteiro. É o morcego, né, comendo, aí o morcego se junta lá com o porco, aí depois vai parar lá no cozinheiro lá do hotel, né? E aí descobre como é que se chegou a ter o paciente zero, que chama, e dali como é que foi disseminando, né, todo o vírus. Então talvez essa coisa do morcego do filme tenha ficado aí muito na cabeça e eu acho que é isso porque tem lógica, né? No filme foi assim, sei lá, tô aqui conjecturando. Eu acho, tá? Que o AGU ligou para ela e falou assim, ó, temos um prazo até amanhã, preciso que saia alguma coisa, porque é como eu já disse aqui, meio ambiente, animais não é pauta prioritária. E aí ela pensou, poxa, eu vou fazer o quê aqui? Vou ter que montar aqui alguma coisa. Tanto é que a gente olha o terceiro aqui lá do parecer dela, é algo que todo mundo sempre fala e que isso já virou até historinha, que é a interferência de um poder no outro. Poxa, assim, isso já... Acho que todo mundo que faz uma petição coloca esse capítulo aqui. Eu acho que todas as petições da AGU devem ter esse capítulo, da interferência do poder. Já está até lá no texto pronto, ela só muda as datas e muda... Aí ela explica aqui que o Poder Judiciário não pode interferir no Executivo. A gente sabe que uma coisa é óbvia, é um poder interferir, sabe, no outro, no sentido amplo de políticas públicas. A gente até vê que, de vez em quando, o Poder Judiciário ele extrapola, de fato, isso aí é uma crítica recorrente, tá? Tivemos vários casos assim. Sim. Eu posso até citar 3 assim rapidamente para ninguém falar que estamos tendo qualquer tipo de viés, mas, por exemplo, a não nomeação do Lula pela Dilma, a não nomeação da Cristiane Brasil para o Temer e agora a do delegado. Ou seja, da Polícia Federal, né? Do Ramagem. Então, assim, eu sou foi bom que falou de todas as ideologias para não dizer que tá, né? Dilma, é verdade, Dilma, todo mundo teve o seu... Bolsonaro. É verdade. Todo mundo teve. Perfeito. De fato, foi absurdo, então sou crítico, né? Eles não podiam ter feito essa avaliação. O que tem que avaliar, por exemplo, se o delegado está dentro do que diz, que é delegado especial. Ficha limpa, essas coisas todas, né? Ser amigo, isso aí, poxa, é cargo de confiança. Então, assim, a gente avança. Mesma coisa com Lula, mesma coisa com a Cristiane Brasil. Tá? Então, assim, a gente percebe que existem realmente questões que o judiciário interfere. Só que nós sabemos também que cabe ao judiciário fazer essa análise, vamos dizer assim, né? Já que tem gente que não é advogado, que não é estudante de direito aqui, dos atos administrativos. Tá? Então, é o Poder Judiciário que vai enxergar, vai verificar se o ato ele é legal ou não, se o ato está dentro dentro do texto constitucional ou não. Então, esse é o papel do Poder Judiciário. Então, assim, não cabe ao Judiciário interpretar constitucionalmente uma lei, uma norma. Bem, eu entendo que o Supremo só deveria fazer isso. Exatamente. Interpretar constitucionalmente. O que o Supremo não deveria fazer é julgar juizado, coisa que ele julga hoje, briga de família, ou seja, o Supremo tinha que ser um tribunal constitucional. Então, um caso desse, realmente, é papel do Supremo. Ou então, seja, claro. a solicitação, a ADPF impetrada pelo partido, pelo PROS, foi perfeita no seu pedido ali, né? Está pedindo para que a interpretação, tem até um termo jurídico usado para isso, que é hermenêutica, se não me engano, ainda lembro de alguma coisa, né? Que ele consiga fazer a interpretação de acordo com o que a Lei 9.605 e o Decreto 65/2008 falam, que os animais que são resgatados e recuperados têm que preferencialmente para o seu habitat, não sendo possível, aí como você falou, bota nos zoológicos ou fundações que se assemelhem ali para cuidar, né? O órgão autuante que, enquanto não resolver para onde vai o animal, é ele que fica responsável por cuidar dos animais resgatados até o momento de realmente se achar para onde que vai ser direcionado, né?
Então, Certeza, assim, certeza. ele vai de acordo com o que está a lei, só que ele está pedindo para que o judiciário, no caso o Supremo, confirme o seguinte: ó, a interpretação é cuidar do animal, né? Não é Sim. sacrificar para salvar uma possível situação que vai acontecer no futuro. Em resumo, Não, é sim, por aí. sim. E ela ainda cita aqui numa parte que eu achei até engraçada, que ela coloca em negrito uma decisão do ministro Luiz Fux, aí do Rio de Janeiro, que ela diz assim: não cabe ao Supremo, né, discutir a implementação de políticas públicas. Ela põe em negrito. Ninguém está discutindo a implementação de uma política pública. Estamos discutindo uma interpretação constitucional. Ninguém está dizendo o seguinte: olha, não cabe ao executivo, no resgate do animal, levar para o seu habitat. O Supremo entende que não. O Supremo entende que ele tem que levar para casa. Espera aí. A lei não fala isso. O IBAMA tem um programa de resgate, de introdução do animal ao seu habitat. Isso é políticas públicas, é implementação de políticas públicas. Aí o Supremo diz: não, IBAMA, você não pode fazer isso. Você tem que simplesmente pegou o animal, solta. Isso, de fato, o STF não pode fazer. E aí ela continua dizendo assim: por não dispor do conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão ambiental. Ou seja, ela pegou um texto de algum parecer. Leu no Google de alguém, pô. Isso aí é fato. Leu no Google de alguém. Certamente, esse parecer discutia realmente a implementação de alguma política pública, tá? Complexa, vamos dizer assim. Certamente pegaram do Ministério da Economia. Para usar esse termo engenharia, né? Porque gostou, achou bonitinho e colocou ali. Ou, se não, um modelo de concessão, porque isso aí ocorre muito. O Ministério do Meio Ambiente quis mudar a forma de concessão dos parques. Então, pode ser que tenha, né, tido alguma ação e aí fizeram esse parecer para dizer: cabe ao Ministério do Meio Ambiente realmente entender qual é a melhor forma de concessão, não o Supremo, que está distante, não o Poder Judiciário. Então, assim, pegou um texto solto e colocou, mas aqui é muito claro que nós estamos discutindo a interpretação de uma norma da lei. Sim. Em nenhum momento estamos aqui discutindo implementação políticas públicas. Né? E aí ela vem dizendo aqui que ela não vê os atos atentatórios aos princípios constitucionais, ou seja, ela diz que a administração está seguindo de fato a Constituição, então não há porquê uma decisão em caráter de liminar para mandar a administração seguir a Constituição se ela já segue a Constituição. Mas no texto acima, ela se confunde um pouco, né, dizendo que a interpretação não pode ser da forma que o texto legal diz, porque senão qualquer salvamento nós vamos poder ter algum tipo de doença, né? Então não cabe ao Supremo dizer se aquele animal está de fato contaminado ou não. Até aí não cabe ao Supremo afirmar que determinado animal está contaminado, mas cabe ao Supremo falar o óbvio: olha, estados e municípios de União, vocês não podem, por uma maneira aleatória, tá, decidir que os animais têm que ser sacrificados, porque é muito melhor e muito mais fácil, tá, do que, de fato, ali fazer toda uma política de controle, de prevenção e de proteção. Vou fazer uma comparação esdrúxula, mas, sim, para reflexão, tá? Concordem ou não. Seria, sim, no caso agora da Covid-19, né? Desde o início, o que se falava? O grupo de risco são os idosos e aquelas pessoas que já possuem comorbidades, como, por exemplo, diabetes, né? A gente está vendo que os óbitos têm sido também bem evidentes nas pessoas com obesidade, né? Então, pessoas com comorbidades ou idosos, a gente coloca como grupo de risco. E tem gente que fala o seguinte: não, deixa correr, abre tudo logo, né? Se tá velha é porque já vai morrer mesmo. Isso, isso.
É mais ou menos isso, né? Pô, vai morrer mesmo, então assim, já está ferrado mesmo. Acaba sendo um pouco pior do que isso. É simplesmente dando direito ao Estado matar os idosos. Em vez de deixar morrer, pega lá aquele animal, solta se ele vai morrer ou não, fizemos o nosso papel. Não, é até diferente. Olha, se nós sabemos que o grupo de risco é o idoso, e o idoso, olha só, se nós sabemos que o grupo de risco é o idoso, e o idoso, por ser grupo de risco, vai impactar a saúde pública, que já é impactada, mata logo. Que a gente libera o leite para quem tem... Para o jovem, que o jovem é que vai salvar a economia. Exato. Esquecendo que, assim, se nós estamos aqui hoje, né, a gente deve, é óbvio. Exato. Nossos pais, nossos avós, nossas gerações. Isso. E quanto sacrifício eles tiveram para reerguer esse país, para construir esse país. Então, é a mesma coisa. E aí, assim, eu posso até afirmar que, de fato, é a mesma coisa. Por quê? Nós somos animais, igualzinhos os animais. A diferença é que nós somos animais humanos e eles são animais não humanos. Então, por isso que, voltando, foi importante falar o óbvio, que eles sentem dor, sentem emoções igualzinho a nós, seres humanos. Então, é uma etapa para mostrar o óbvio. Olha, nós somos semelhantes aos animais. Assim, nós temos uma proximidade de DNA, por exemplo, com o macaco. Tal. Então, assim, eles sentem dor, sentem frio, fome e tal. Então, foi importante para isso e, ao mesmo tempo, para fazer essa comparação, tá? Porque a gente tem visto setores, de fato, da sociedade pregando extermínio do mais idoso. Tá? E por quê? Por uma questão econômica. Olha, a gente não pode deixar o país morrer porque o idoso, uma hora, ele vai morrer, então que morra logo de uma vez. Então, assim, isso acaba sendo absurdo. É o mesmo raciocínio aqui. Tá? Então, em vez do Estado, de fato, pensar como vai fazer para resgatar aquele animal, como vai fazer para introduzir aquele animal em seu habitat, não. Simplesmente mata. É mais fácil, porque aí, matando, não tem gasto, não tem dor. E aí, assim, eu fico muito triste até com isso, Rafael, porque não tem aquele filme Rio, daquela ararinha? Sim. A ararinha estava extinta aqui no Brasil. Estava extinta. E foi graças ao trabalho do ICMBio, eu estava lá como diretor, que nós trouxemos 100 e poucas ararinhas que estavam no exterior para cá. E elas foram reintroduzidas, assim, estão sendo reintroduzidas. Então, olha, isso foi um gasto político, pessoal. O Itamaraty trabalhou. Era muito mais fácil matar. Perdemos noites de sono, sentamos com o ministro sentou com o presidente não quis, o ministro não queria, mostramos para ele, importamos, mas, poxa, ministro, a Disney falou da ararinha, a Disney não, a Pixar, né? É a Pixar da Disney agora. Falou da ararinha, ou seja, poxa, né? E aí, enfim, depois de anos e anos discutindo, conseguimos agora. Era muito mais fácil matar. Então, assim, é um pensamento tão pequeno, tão tacanho, de quem realmente olha o meio ambiente como sendo apenas... parece que é um entrave, né? Só atrapalha a gente a... É entrave. Horrível isso. A palavra correta é essa, entrave. Enquanto o mundo inteiro discute investimentos verdes, infraestrutura verde, discute bioética, biodiversidade, e, poxa, do Brasil ela é riquíssima. Nós aqui estamos discutindo, olha, aprendeu, mata. Salvou, mata. Ou seja, é pensamento tacanho. É pequeno, né? Exato. Isso, assim, essa DPF, essa discussão toda veio à tona, isso foi importante até para a gente conseguir se posicionar, né? Mover os agentes, toda a parte de proteção de animal, mas também todos os agentes políticos, públicos, de saúde que vão se envolver ali para defender isso. E aí isso gera, naturalmente, uma reação dos congressistas, né, deputados, senadores. Tem um projeto de lei agora que está tramitando para tentar colocar como lei que essa interpretação seja
legal agora, para que não tenha depois mais qualquer tipo de dúvida. Acho que é um deputado de São Paulo chamado Fred Costa, se não me engano, é até do meu partido, do Cidadania, né? E eu tenho assim, exemplos de várias prefeituras e governos de estado que também têm, nesse sentido, leis falando que é proibido você fazer o controle populacional por meio da eutanásia ou do sacrifício de animais, né? Mas é bom, tudo que vem de cima para baixo facilita, então isso é importante. E a lei dos maus tratos, né? A gente sempre discutiu o seguinte, está lá no artigo lá da lei de crimes ambientais, o artigo que fala dos maus tratos. Essa pena para maus tratos não é muito pequena, não, Leandro? Isso aí, se fala tanto tempo, isso não era para ter sei lá, um peso maior, né? Você botar aqui a detenção de 3 meses a 1 ano com multa, isso assim, não é acaba nada. sendo, a punição não acaba sendo muito branda, porque você não consegue, as pessoas meio que, desculpa o termo, cagam e andam, né? É igual às vezes a pessoa, não vou votar na eleição não, porque vou me deslocar até não sei aonde, eu prefiro não votar, pago R$ 4 e está resolvido o problema. Então, a mesma coisa aqui, esse dispositivo dos maus tratos incluído aí na lei de crimes ambientais, ele não é muito pequeno, assim, a punição não é pequena? A pena ela é pequena, existem projetos de aumento de pena, tá? Isso está rolando aí no Congresso? Está rolando, você tem visto isso? Está rolando. Tem lá as suas resistências, tá? Como sempre. Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte, é que, antes de mais nada, a sociedade ela tem que se conscientizar da importância dos animais, tá? E aí, se não for por amor, que seja pela economia ou pela sustentabilidade, porque assim, eu vou sair um pouquinho aqui da discussão de animais domésticos e vou dar um grande exemplo. Bahamas, tá? Antes, Bahamas era um país lá que se caçava tubarão. Hoje, o turismo para você nadar com os tubarões em Bahamas é milionário, ou seja, lá você não caça mais. Aqui no Brasil a gente ainda caça em que pese, que né, os animais eles são protegidos, estão na lista vermelha tal de animais que podem vir a ser extintos, mas o Brasil ainda tem uma mentalidade, ele não entendeu que nós poderíamos ser de fato um local onde a interação, claro, né, com cuidado, sem encostar, né, eu sei que algumas pessoas que defendem os direitos, né, dos animais são totalmente contra, tal, mas a gente consegue perceber que dá para fazer Você estabelece os protocolos ali de saúde isso, necessários e fica, né? Em que o país ganharia muito mais. Se você for ver quanto de fato o Brasil vende, né, pesca de tubarão, não é nada. Ou seja, aqui podia ser uma grande potência de turismo ambiental. Aqui nós temos baleias, ou seja, existe um trabalho lindo de visitação, que até melhor, de observação, que até o Instituto Baleia de Bart faz ali na Bahia. Então, assim, o Brasil, a população, ela pode olhar para os animais com vários viés. Eu olho por amor, eu tenho aqui meu animal aqui em casa que eu resgatei, amo ele e tal, ok. Mas também pode entender que hoje em dia você consegue unir a economia com o meio ambiente e fazer com que fique muito mais saudável, tá, economicamente, você preservar e conservar do que, de fato, você explorar. Então, isso é muito claro. Só que falta ainda a sociedade ela entender e se conscientizar, entendeu? Sair um pouco... o meio ambiente, ele não é, inclusive os animais, né? Porque eu gosto de separar, entendeu? Assim, a gente direito ambiental, meio ambiente do direito dos animais. Por isso que eu falo meio ambiente e animais, tá?
Entendi. Aqui a gente até faz essa discussão por exemplo, seria importante ter as delegacias especializadas, né? Geralmente, Isso. o caso dos animais é incluído dentro da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Aqui no Rio, pelo menos, sim. sempre funcionou assim. Sempre fica essa briga, não, tinha que ter uma delegacia só para caso dos animais, né? Fica essa discussão. Até porque o direito dos animais hoje já é um direito autônomo, né? Ele não depende mais do meio ambiente, é do direito ambiental. Então, dá para você separar. Mas, assim, as pessoas têm que enxergar e ver que, de fato, nós já evoluímos, entendeu? A gente não tem mais por que explorar os animais, assim, não faz mais sentido, tá? Se for olhar, digamos, a própria indústria dos cosméticos, né, que sempre fez teste, e ainda faz muito teste, tá? Mas existem empresas avançadíssimas que já usam pele que imita a pele humana, automóveis que hoje testam com robôs, ou seja, a gente não precisa mais explorar tanto, né, os animais, né? Então, acho que a sociedade já evoluiu, entendeu? E a gente pode olhar para eles, né? E com um olhar um pouco mais humano, né? Entender que assim nós já não estamos mais no século passado, retrasado. Hoje em dia a gente já não precisa mais explorar, entendeu? A gente não precisa mais, por exemplo, usar carroça, né? Nós já evoluímos, já tem carro, Exato. caminhão, então assim dá para a gente deixar os animais um pouquinho em paz, entendeu? Que nós já fizemos com eles. Uma vez lá em Paquetá, uma vez quando eu estava como secretário, eu quase saí lá na base da porrada, né? A gente teve uma discussão séria com o pessoal lá com relação à questão das charretes e tudo, né? Depois Petrópolis veio avançando, conseguiu. Então, assim, acho que essas são as discussões que vão avançando e aos poucos as pessoas vão colocando na cabeça que é importante. Eu vi aqui a pergunta sobre o projeto de lei do Fred Costa, que até me consertou, a Tatiana, que é de Minas Gerais, né, de São Paulo. Você pode até tentar aprofundar um pouco nisso, mas é o seguinte, a gente está num momento de pandemia em que o governo federal está editando uma medida provisória atrás da outra. Sim. E existe uma ordem de votação lá em Brasília, assim como existe nas casas legislativas, que toda vez que o Poder Executivo coloca uma medida provisória para votar, elas entram na frente de todos os projetos de lei que estão em votação. Então, acredito que nesse momento, qualquer projeto de lei protocolado por qualquer deputado ou senador, ele vai ficando para trás porque você tem o prazo das medidas provisórias, todas que estão aí em andamento, né, por conta do coronavírus, e todas as medidas têm que ser apreciadas na frente dos projetos de lei. Então, acredito que esse projeto, enquanto não acabar a pandemia, ele não consiga ser colocado para discussão das comissões. É mais ou menos por aí? Então, assim, a medida provisória ela tem o seu rito, né? E uma das questões de você ter uma medida provisória é a urgência da matéria e a importância da matéria, tá? Então, ele tem que ter esse binômio, né? Urgência e importância, tá? Relevância. Relevância, tá? Então, assim, e qual é o grande problema hoje, tá? Infelizmente, o Poder Executivo, e aí, assim, o parecer é muito bom quando ele fala de interferência, né, entre os poderes, porque o Poder Executivo, pelas MPs, ele legisla, né? Ele tira o poder, né? Ele tira a importância, vamos dizer assim, do Poder Legislativo. E por que surgiu a medida provisória? Ela deveria, de fato, só ser proposta quando tivesse urgência. Não só relevância, porque relevância, por isso que relevância e urgência. Relevância, o próprio cabe ao parlamento discutir. Tá? O parlamento são duas casas, né? Falando assim, é federal, né? Duas casas, tem lá as audiências públicas, onde a sociedade ela pode se manifestar, e o parlamento tem feito muito isso, ainda mais agora, tá? Em época de fortalecimento do poder legislativo, eles têm chamado muito a sociedade para discutir todos os temas, tá? Então, relevância cabe ao poder legislativo. Mas vamos imaginar a urgência, que é o caso, olha, temos que liberar crédito para as pessoas, elas vão morrer, opa, beleza, vamos fazer por medida provisória. Só que, e aí vai para casa, né?
vai lá para a Câmara, e depois Senado, e aí sim eles transformam isso em lei. Ok. Só que o que tem sido feito? O governo tem feito medidas provisórias por causa do Covid, misturando todos os assuntos possíveis e imaginários. Tudo é agora por causa do Covid. Teve até um caso agora polêmico, que é a questão da discussão dos direitos autorais, que o que o governo fez? Faz uma MP para discutir direitos autorais, alegando que o setor de turismo, e aí, é tudo bem, Sim. Está impactado. Ok, turismo está impactado, bares e restaurantes impactados, mas não é por uma medida provisória discutindo direitos autorais, ou seja, discutindo tudo que todo um contexto teria que ser muito mais amplo do que você encaixar de qualquer jeito ali então, no negócio. Que se discuta maneiras de salvar o setor sem discutir direitos, porque ali você vai alterar um direito por medida provisória, isso vai dar problema. Por quê? Porque não há tempo. O setor cultural já está aí se movimentando para não deixar, com certeza. Não há como você, numa medida provisória que tem urgência e relevância, você chamar a sociedade para discutir. Porque se você tem tempo de chamar para discutir, ela não é urgente, ela só é relevante. Então, não há por que ser por medida provisória. E aí eles têm feito isso em tudo, né? Ou seja, qualquer hoje assunto, basta botar Covid, é medida provisória. Então, você vai fazer a medida provisória para discutir sei lá o quê. Pô, mas isso não cabe. Ah, não, mas põe que é por causa do Covid. Aí tu lê o texto, eles misturar. Vamos discutir determinado assunto por causa do... É verdade, tanto que esse assunto, esse episódio estava numa medida provisória, aí tiraram dessa e querendo continuar uma outra mais para frente, que é a 948, né? Isso. E aí um deputado do PSB, lá de Pernambuco, o Felipe, que é produtor, aí vem as coisas, né? Ele é produtor, né? Ele faz o quê? Ele faz uma emenda à medida provisória, que já não tinha que discutir direitos autorais, onde ele diz o seguinte: quem vai pagar os direitos autorais hoje em dia não são mais os produtores do show, e sim os cantores. E aí, não satisfeito disso, ele reduz de 10% para 5%. E aí, o que ele faz com isso? Se eu sou cantor e eu que escolho minhas músicas, e eu vou ter que te pagar agora, e a tua música é uma música cara, porque ela ainda é relevante, eu vou escolher uma outra música. Porque é óbvio que isso vai impactar no bolso. E aquela pessoa que vive disso, né? Vive de composição, porque todo mundo acha que todo mundo é Marília Mendonça. Não, não é. Os caras ganham, ganham pouco. Né? Muitos é verdade. A grande maioria, né? Verdade. Grande maioria. Então, assim, e aí eu falo elogiando a Marília Mendonça, tá? Porque eu sou fã dela. Então, assim, quem vai sofrer são aqueles... São aquelas pessoas que têm a mente criativa, né? São aqueles que constroem as melhores músicas, tal. Então, assim, ele quis fazer isso por medida provisória, entrou numa live com a Anitta. A Anitta se arrebentou. Acabou com ele. Acabou com ele, verdade. E com razão. E ela falou uma coisa que é óbvia, que é bem óbvio. Ela disse o quê? Deputado, o seu papel hoje em dia é discutir Covid, discutir coronavírus. Não é para discutir direitos autorais. Quando acabar isso tudo, a gente aceita sentar numa mesa para discutir os direitos autorais, mas não no meio de uma medida provisória com coronavírus. Perfeito. Com coronavírus. Então, assim, o momento hoje é todo voltado para a saúde, tá? Leandro, só para dizer o seguinte, o Instagram ele corta a gente com 1 hora de live, a gente tem 1 minuto para finalizar e fechar. A gente deu essa volta toda para avisar que tem tanta medida provisória que o projeto de lei do deputado provavelmente vai ficando para trás até que esse momento da pandemia passe. Em resumo, isso né? Isso aí. Dá o teu recado pro final pra galera. A gente vai acompanhar contigo aqui como é que tá Brasília, tá? 45 segundos aí. Bem, olha só, eu quero, antes de mais nada, agradecer, tá? Agradecer o convite. Você sabe que, assim, eu sou seu fã, tá? Obrigado. Eu fiz questão aqui de botar o computador virado para medalha, ali, ó, tá? Que eu ganhei de você. Merecedora, então, claro. Tenho, assim, um orgulho. Fico feliz que você tenha puxado esse assunto já daquela época, tá? E que você continue com esses assuntos,
qualificando cada vez mais, levando consciência para as pessoas. Eu tenho certeza que o povo do Rio tem um parlamentar aguerrido e que realmente vai lutar pela causa animal. Tá? É isso aí, Leandro. Obrigado. 5 segundos. Eu que te agradeço pelo excelente nível e pelas explicações bem esclarecedoras. Amigo, obrigado. Vamos nos falando aí. Obrigado, hein?